Tive que levar meu bebê reborn no hospital às pressas. Hoje foi um dia dos mais corridos e assustadores para mim. Tudo começou quando percebi que o Bento não estava muito bem. Então já peguei a bolsa dele e arrumei com tudo que a gente poderia precisar no hospital às pressas e chamei o Uber. Já estava indo. E aí, bem-vindo ao canal mais uma vez. É sempre um prazer recebê-lo aqui. O meu nome é Claudeci e nós hoje iremos falar um pouco sobre a tão famosa febre da internet, que são as bonecas reborn. Você já ouviu falar? Não? Bom, o nosso assunto não é diretamente sobre esta arte, mas sim sobre um olhar religioso, um olhar de pai, de pessoa, através daquilo que está acontecendo no momento. Mas antes, eu quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreva. Isso é muito importante para nós, isso ajuda o canal a crescer. Se puder, curta, comenta e compartilha o vídeo para que ele chegue até outras pessoas, para que o YouTube entenda que nós temos um conteúdo relevante. E bora pro vídeo. Bom, você já deve ter visto com certeza jornais, canais de notícias e principalmente nas redes sociais falando sobre essa tal boneca, esse bebê reborn. Com certeza você já viu algo sobre. E pesquisando essa semana, eu fui vendo algumas passagenzinhas no TikTok, no Instagram, vendo até no YouTube, né, coisas a respeito, falando assuntos, portais de notícias e tudo mais. Começou a virar uma febre nas últimas 3, 4 semanas aí. Por quê? Vamos voltar um pouquinho. Essa cultura da boneca, essa cultura do bebê reborn, ela não é brasileira, tá? Ela começou no exterior. Se eu não me engano, aí há uns 15 anos atrás que começou a se tornar algo mais relevante no Brasil, mas ela já vem aí dos últimos 30 anos, 50 anos, se eu não me engano, pelo que eu pesquisei, e começou com o simples fato de alguns famosos transformarem algumas bonecas em algo um pouquinho mais realista. Inclusive, alguns países como o Japão, se eu não me engano, existe uma cultura muito similar. Mas aí já é um modelo diferente que a gente não vai citar aqui. Mas existe essa cultura de tentar trazer algo que é inanimado para algo afetivo, que chegamos então ao fator da boneca reborn. No Brasil, como eu disse, tem mais ou menos uns 15 anos que essa boneca está aqui no comércio, né? Ela não é uma boneca para qualquer criança, não. É uma coisa aí entre 2, 3, 5, 10 mil reais uma simples boneca. Uma simples não, né? Convenhamos que ela tem um realismo muito grande, impressionante. Eu cheguei aqui na cidade conhecer um casal em que a filha deles tinha uma boneca dessa e, cara, é impressionante. Você chega perto da bonequinha, do brinquedo, você fala, nossa, caramba, que realismo, que coisa incrível. Então, dentro deste mercado dos bebê reborn, existem várias áreas diferentes que eu quero até separá-las aqui para não ter nenhum tipo de confusão na forma, no que a gente vai falar aqui hoje. Dentro do mercado reborn, nós temos, obviamente, as empresas que comercializam, nós temos as chamadas cegonhas reborn, que são nada mais, nada menos que as artistas, né? As pessoas que confeccionam essas bonecas, que, diga-se de passagem, são artistas maravilhosas. Olha a perfeição. Se você não teve acesso a uma boneca dessa, faça questão de ver, só para você ter esse conhecimento de realmente prestigiar a arte dessas pessoas. São artesãs maravilhosas. E, se eu não me engano, elas são pintadas à mão. Então, veja, é uma coisa incrível. É uma coisa incrível na minha visão. Além das artesãs, que são conhecidas como as cegonhas, nós temos as colecionadoras, que nada demais até aí, né? Nós temos pessoas que colecionam pedras, nós temos pessoas que colecionam ostras, nós temos pessoas que colecionam carrinhos, temos pessoas que colecionam camisa de futebol. Então, o fator colecionador é bacana, é legal, né? A gente respeita, admira e etc e tal. Show! Você gosta dessa arte, você admira essa arte, você é um colecionador dela, bacana demais, você trabalha com isso, você é uma artesã, top, eu acho top demais. O problema começa quando
não são as artesãs, quando não são os colecionadores, mas são aquelas pessoas que começam a fazer tudo por um clique, começam a fazer tudo por um seguidor, começam a fazer tudo por uma fama. Aí nós entramos em uma outra área que é um pouquinho mais complicada de se falar sobre, porque divide opiniões. Você vai na internet, você vai nas redes sociais, você vai nos vídeos dessas pessoas, você vê pessoas que estão simplesmente assustadas com o fato, enquanto outras estão lá parabenizando, batendo palmas para aquilo que está acontecendo. Aqui eu estou dando apenas a minha opinião sobre o assunto, tá? Mas eu quero levar você a um ponto de visão sobre o assunto um pouquinho fora do que eu já vi até agora. Eu já vi os jornais fazendo brincadeiras, eu já vi os psiquiatras analisando a possível mente dessas pessoas. Eu vou citar alguns casos aqui, se você ainda não tem acesso a isso. Veja, teve uma influencer que gravou um vídeo, não sei o nome, não vem ao caso, mas ela gravou um vídeo falando que foi a pior noite da vida dela, que é a sua bebê reborn. Me desculpa que é difícil para mim compreender isso, eu peço até desculpa, mas ela gravou um vídeo falando que foi a pior noite da vida dela porque a bebê reborn, a boneca, tinha passado mal à noite. E ela levou a pediatra. Sim, e a bebê ficou, a bonequinha, o brinquedo, ficou lá internada. Teve um outro caso, aí já foi de uma enfermeira que faz uma triagem no hospital. E veja só, você chega no pronto-socorro, você tem a triagem que está lá por níveis de urgência, pessoas que acabaram, sei lá, que rasgaram a cabeça, que cortaram o pé, sofreram um acidente, são mais urgentes. E eu, como pai, já levei os meus filhos algumas vezes, Noah quando cortou a testa, Liz quando cortou o queixo. Quem acompanha o canal aqui já ouviu sobre o assunto. Eu levei eles ao pronto-socorro e lá nós temos a triagem. Então tem a profissional que vai receber a pessoa, o paciente, desculpa, vai receber o paciente e vai fazer aquela separação, aquela triagem. Você é urgente, você é um pouco menos urgente, você consegue esperar, enfim, tem aquela separação. Então, uma dessas profissionais veio na internet falando, gente, juro para vocês que não é meme, é sério. Hoje, no hospital, fazendo a minha triagem, tava lá o nome de uma bebezinha, da mãe da bebê, e quando chega na sala para fazer a triagem, era uma boneca reborn. É complicado falar sobre esse assunto, veja. Por isso que eu comecei falando sobre as artesãs, comecei falando sobre as colecionadoras. Ambas têm a ciência e a consciência de que são brinquedos, são objetos de decoração ou até mesmo para crianças, enfim. Mas alguns psiquiatras, por exemplo, começam a analisar adultos que estão brincando de boneca. Nada contra, cada um brinca com aquilo que quiser. Mas veja, já são 2 casos que eu citei aqui, de pessoas que realmente olharam para isso como algo afetivo, como uma criança, como um filho. Aí já começa a complicar um pouquinho na minha visão. Tem um terceiro caso que eu vi que se retoma esses mesmos casos, que é o seguinte, que a funcionária mandou uma carta para o patrão, ou melhor, um e-mail para o patrão, falando que não poderia ir trabalhar porque tinha que levar a sua boneca reborn ao médico. Meu Deus. Claro que eu entendo que dentro desses casos, como alguns psiquiatras vão levantar esse assunto, eu sei que alguns casos aí são pessoas que precisam ou estão utilizando esses bebês reborn como método de tratamento. Sim, casos de mães que não conseguem engravidar, casos de quem perdeu o seu bebê muito prematuramente, que está usando aquele brinquedo, aquela bebezinha, né, aquele bonequinho, para poder, como parte da terapia. Eu sei disso, eu tenho consciência disso. Mas o fato é o seguinte, olha, aí vem um olhar aqui meu, que é um olhar cristão, que eu ainda não vi ninguém falando sobre isso, um olhar cristão sobre a coisa.
Analisa comigo, vamos lá, você vai entender onde eu quero chegar. Os meus pais têm por volta de 60 anos, né? Uma diferença ali, vamos colocar há 60 anos atrás, há 70 anos atrás. Era normal das famílias terem inúmeros filhos, 9, 10, 14. Conheço famílias que tiveram 20 e poucos filhos. Não sei como conseguiam fazer isso, mas enfim, era algo da cultura, normal. Na época dos meus pais, ou seja, quando eles tiveram eu e os meus irmãos, já tinha uma cultura um pouquinho já reduzida. 3, 4 filhos, mais ou menos, já encaminhando para aquela cultura do casal. Quantos de vocês já não ouviram alguém que casou e disse assim, nós queremos ter um casalzinho, um menino e uma menina. Eu, por exemplo, eu sou o caçula de 3 filhos. Então, os meus pais já eram da geração de que queriam um casalzinho e o intrometido aqui nasce 10 anos depois de que já tinha o meu irmão e a minha irmã. Então, eu cheguei como diz a minha irmã, eu cheguei de intrometido. Mas tá bom. Mamãe e papai me amou do mesmo jeito e estamos aqui hoje já com 39 anos. Passada essa geração em que eu nasci há 40 anos atrás, que os meus irmãos nasceram há quase 50 anos atrás, era essa geração de 3 filhos, 2, talvez 4, mas não passava disso, até mesmo por questões econômicas. Eu entendo sobre isso. Uns anos depois, aí você vai olhar para a geração dos 20, dos 25, essa galerinha que nasceu há 25 anos atrás. Ou é um casalzinho, eu estou falando em sua maioria, não estou generalizando aqui que são todos, mas em sua maioria. Ou são um casalzinho, a pessoa tem um irmão ou uma irmã, ou enfim, ou é filho único, que os pais não desejavam mais ter filhos. Com o passar um pouquinho mais dos tempos, essa mesma galera dos 30, dos 35, dos 25, começaram a transferir os filhos, e aí, me desculpe se eu vou machucar alguém, a opinião, mas é só uma análise, tá? Não estou questionando, não estou criticando você sobre isso, cada um vive o que quiser. Mas chegou uma época em que os filhos já não eram mais desejados. Então veja só, nós começamos lá de 20, 14, 9, 4, 3, casalzinho, um filho, e agora os filhos já não eram mais desejados e começamos a substituir isso por pet. Meu filho pet, meu cachorrinho pet, né? Viraram filhos. Ok? Tudo bem, como eu disse, cada um vive o que quiser, da forma que quiser. Estou apenas fazendo um levantamento de fatos. Foi se transformando aos poucos em a ausência de uma criança. Porque criança, segundo a mídia, dá muito trabalho. Aí começaram a trabalhar o pet. Agora estão substituindo os pets por um boneco. Por um ser sem vida. Se você procurar os vídeos sobre esses bebês, você vai ver que eles têm gestos de sonolência. Alguns são programados para poder fazer o gesto de amamentar numa chuquinha. Enfim, finge que estão dormindo. Tá tudo ali programadinho, bonitinho, dentro daquele bonequinho. Mas veja, agora falando para você que é cristão, veja como que a cultura de destruição da família vem acontecendo dia após dia. Primeiro, começam a falar com você que filho dá trabalho. Começam a falar com você que casamento dá trabalho. Começam a falar com você que o casamento é uma instituição falida. Que ter filhos só dá trabalho. Que o filho acaba com as suas viagens. Que o filho acaba com a sua profissão. Que os filhos acabam com seus sonhos. A mídia, a sociedade, essa agenda satanista, na minha opinião, começa a colocar na cabeça de cada ser humaninho que está crescendo agora, que ter uma família é algo totalmente ultrapassado. E eu gosto de falar o seguinte, se você quer destruir um reino, se você quer destruir uma nação, comece a matar a sua herança, comece a matar aqueles que vão herdar o trono. Se você quer destruir um rei,
comece a destruir os seus herdeiros. Se você quer destruir o trono, comece a não ter herdeiros para substituir o rei. É assim que você acaba com uma nação. É assim que você começa a destruir o futuro de uma nação. E é basicamente isso que está acontecendo. Infelizmente, algumas pessoas nas redes sociais estão, claro, usando esse bebê reborn simplesmente para ganhar dinheiro. Tem perfis, tem rotina, cara. Eu fico, meu Deus do céu. Tem rotina de como trocar fraldas desse boneco. Tem pessoas que eu sei que, né? Obviamente pessoas que levam esse bonequinho aí para o shopping, para as ruas, só para ver a cara das outras pessoas. Eu sei que tem aquelas pessoas que simplesmente estão brincando com a febre, estão aproveitando o hype, né? Aproveitando o hype. Mas me preocupa olhar para essas outras pessoas que estão fazendo chá de bebê, que estão fazendo mêsversário desses bonecos, que estão fazendo aniversários. Voltando ao que eu falei no início, eu sei que existem os casos terapêuticos. Os casos em que profissionais sérios estão usando tais bonecas, tais bebezinhos ali reborn, para poder auxiliar no tratamento e em algum momento trazer essa pessoa para a realidade. Mas quando você olha que para o capitalismo não existe limites, criaram inclusive recentemente o Pet Reborn. Cara, se isso não é uma agenda focada na destruição da família e da nação, eu não sei o que pode ser. Isso vem muito maquiado. Isso vem muito maquiado. E, cara, o maligno, ele zoa tanto, ele caçoa tanto de nós, que aos poucos ele vai colocando na nossa mente que tratar um ser inanimado que não tem uma resposta de emoção, que não tem um amor, que não tem um papai, mamãe eu te amo. Cara, nossa, eu não consigo entender isso, porque eu sou pai de 3 e como eu estava conversando com o Raimundo, cara, é muito gostoso. É muito gostoso quando eu tenho a minha bebezinha viva, real, com emoções, com calor humano, com sentimentos. Claro que tem horas que ela vai ter o choro, claro que tem horas que ela vai acordar de madrugada, claro que os meus filhos às vezes me dão um pouquinho de desconforto no meu dia, óbvio, eu sou humano, caramba! E os meus filhos também. Essa semana nós estamos lá com eles, com aquele vírusinho, mãos, pés, boca, eu nem sei se é assim que fala, mas estão lá, tomando o remedinho deles. Hoje tem consulta com a pediatra. É a rotina normal da criação de um ser humano, um ser que tem vida, que tem brilho no olhar. E quando você olha para alguns seres humanos, para mim, banalizando isso que é sagrado, banalizando a criação dos filhos, a família. Cara, você que é cristão, sirva como alerta para você. Respeite aqueles que trabalham na área, respeite aqueles que colecionam, respeite todas as pessoas, mas fica aqui o alerta. Como que a sociedade está aos poucos matando o conceito de família, o conceito da prosperidade familiar, o conceito da riqueza, que é ter uns filhos, que é ter filhos correndo dentro de casa. Eu sei que talvez você que esteja me assistindo, você vai dizer assim, tá, mas e aqueles que não podem ter filho? Eu não estou falando destes casos. Eu sei que existe casos e casos, mas é importante abrirmos os nossos olhos para esse tipo de situação que banaliza a família. Eu sou pró-família, totalmente pró-família. Sou a favor da família. Tenham filhos dentro da sua realidade, dentro da sua condição. Se infelizmente você não tem condições de ter um filho, também cuidado para não banalizar isso que é sagrado. Então esse é o meu recado de hoje. Começamos a falar sobre a boneca Reborn,
para chegar nesse assunto que para mim é importante. Cuide das suas famílias. Não permita com que essa agenda de destruição entre no seu lar. Fica aqui meu apelo e espero que você compreenda a minha indignação com alguns casos sobre essa bebezinha reborn. Se você concorda ou não concorda, deixa nos comentários. Eu vou gostar muito de saber a sua opinião. Se você não é inscrito, se inscreva, curta, comenta e compartilha. E até o próximo vídeo.